mais um Intercâmbio Austrália Podcast. Pessoal, vocês não têm ideia de onde eu estou. Eu estou na terra maravilhosa e logo vocês podem perceber por quê. Olha aqui, ó, manguinha de fora. Estamos aqui na Austrália, diretamente de Gold Coast, e estamos fazendo um especial aqui esse mês. A convite de uma escola de educação, a KCA, que convidou a gente para vir aqui conhecer o campus e falar de um assunto que está em alta. Antes de eu falar qual é esse assunto que está em alta, eu gostaria de agradecer a todos, né, que estão aqui com a gente, todo mundo que está curtindo, todo mundo que está comentando, todo mundo que está mandando sugestão, tá muito legal, gente, essa troca, né, de feedback com vocês. É um prazer, né, tá trazendo tanto conteúdo relevante para vocês, e aí tá aqui nesse mês, aqui fazendo aqui um especial de Gold Coast, vai dar um gostinho de quero mais, porque não é à toa. Aonde a gente passa aqui, o clima, assim, é muito bom, é gostoso, é quente, pessoas felizes, o lugar é lindo, hein? Meu Deus, já é minha terceira vez aqui em Gold Coast e eu vou ter que arrumar um tempinho para passear, porque, ô, cidade maravilhosa. Agora eu entendo, porque tem um monte de gente vindo para cá. Faz sentido. E vou aproveitar também para agradecer a KCA, que está fornecendo esse espaço pra gente maravilhoso aqui em Gold Coast para fazer esse especial. Nós vamos trazer também, além de hoje que nós estamos trazendo o quadro Informação Real e Oficial, nós vamos trazer também História Real e Oficial, porque é o meu queridinho, né? Afinal de contas, contar a história da galera que tá aqui em Gold vai motivar vocês a vir para a Austrália, ou quem já tá por aqui, a continuar essa jornada linda. Pessoal, muito obrigada, né, de novo, KCA, por ceder esse espaço, por estar com a gente nesse mês aqui, né, de special. Nossa, chama a gente de novo, hein? Chama a gente de novo. Mas já para abrir, sim, legal mesmo esse quadro, vamos falar com uma especialista da educação. Eu vou deixar ela se apresentar e a gente já vai abordar para vocês, que vocês já sabem, né, porque o tema tá aí, né, então vocês já sabem no que a gente vai falar. Vou passar a câmera, vou direcionar a câmera diretamente para essa moça aqui. Ju, muito obrigada por nos receber. Ju, Gold de Gold. Exatamente. Agora combina. De Gold. Faz sentido, né? Faz sentido. Isso aqui é bom. Obrigada. Pois obrigada a vocês por estarem aqui hoje. Obrigada por terem aceitado esse convite. Nossa, demais. E poder participar vai ser bem interessante, né? Porque tem muita coisa que a gente pode estar oferecendo de informação e eu espero poder ajudar, né? Mas vamos de lá. começar, já fala quem é você. Sim. Né? Então... Você começou ontem, como é que é? Uma pessoa que acabou de surgir aí no mercado de trabalho, não sabe nada do que a gente vai falar. Né? Agora eu vou ter que falar quase minha idade, né? Então eu tô trabalhando há 24 anos na indústria de educação. Nasceu e já começou. Praticamente, né? Já morei em vários países também, já morei no Canadá, Estados Unidos, moro aqui na Austrália há praticamente 18 anos. Caramba, Ju. Muito tempo, já vou né? deixar aqui um convite, então, pra você vir no Real Oficial e contar a sua história na íntegra pra gente, porque eu tenho Com certeza que tem bastante informação aí também. Bastante informação, né? Mas assim, minha queridinha é a Austrália, foi aqui que eu acabei ficando, né? Sim. Então, por que será, né? Por que será? E morei em Sydney muito tempo. Morei Sim. praticamente 15 anos, mais ou menos, em Sydney. Fazem 3 que estão aqui em Gold Coast. Olha que legal. Amando a cidade e, assim, querendo trazer todo mundo pra Gold Coast Depois, agora. no final, você vai dar umas dicas pra gente de Gold Coast, com tá? certeza, Combinado? Com certeza. Então, tá Mas bom. trabalho aqui na KCA Education, Sim. que é uma escola voltada para muitos cursos vocacionais que são da área principalmente de saúde, de cuidados. Então, vou falar um pouco dessa área hoje também. E, gente, Aged Care, né, essa área de care em geral, tá super em alta na Austrália e eu fiz o convite, assim, pra Ju, né, e Ju, vamos falar sobre isso, a gente precisa de mais informações. Tem várias pessoas querendo saber desse curso por algumas coisas, vantagens que a gente ouviu falar e a gente vai também mencionar aqui. É óbvio que muita informação é sempre interessante vocês também darem um double check com o outro. Como a gente vai falar também de oportunidade de imigração, né, Ju? É importante também, né, um agente de imigração ser consultado, se é válido para você, mas é por isso que esse assunto tá em alta. A partir agora de julho, né? 1º de julho. 1º de julho teve algumas alterações, algumas novidades nessa área que estão motivando os estudantes também a seguirem. Primeiro, né, gente, quem tá seguindo aí a carreira, a gente sempre incentiva ter que gostar, né, de trabalhar com isso, porque, embora tenha alguns benefícios a mais aqui na Austrália, o interessante é que você escolha uma carreira porque você quer seguir isso. E para isso, a gente vai entender esse mundo de Aged Care. E, Ju, explica pra gente, assim, hoje nós vamos focar no Aged Care, mas se você vê algum link com os outros cursos, por favor, passe essa informação geral para nós, porque às vezes pode ser relevante para as pessoas. Mas hoje o foco é Aged Care. Sim. Explica um pouquinho, o que é esse curso? É o programa. Isso. Tá. Então, na verdade, o curso ele chama Certificado 3 Individual Support. Tá. A gente fica falando Aged Care, mas na verdade não é bem Aged Care. Com esse curso, você na verdade pode estudar, você pode trabalhar com qualquer idade. Tá? Vamos começar por isso, tá? O certificado 3 Individual Support, você pode trabalhar com Aged Care
que seria, né, cuidador de De idosos. idosos, aham. Você pode trabalhar com a community, que são pessoas em geral, e você pode trabalhar com essa parte de disability também. Tá. Então, são 3 indústrias que englobam o certificado 3 de individual Aham. support. O que a gente está falando muito de aged care é porque dentro da área de aged care que existem algumas possibilidades agora. Tá. Mas o curso em si, ele é um curso bem genérico que engloba tudo isso. Engloba muito mais do que só aged care. Então, se a pessoa, de repente, não quer trabalhar no futuro com aged care, tem muitas outras possibilidades para trabalhar aqui na Austrália também. Entendi, eu pensei que era só pra trabalhar com idoso. Não é, na verdade, tem muitas outras Individual áreas. support, você pode também ter... E tem uma coisa, assim, bem interessante que eu sempre falo para os alunos. Alguém que é da área de saúde em geral, então vamos pensar uma pessoa que é um psicólogo, um fisioterapeuta, uma enfermeira, mesmo médico, até veterinário, poderia fazer esse curso para se inserir na área de saúde aqui na Austrália. Tá? Porque você vai ser um assistente de um enfermeiro, um assistente de fisioterapia, um assistente... Você não vai ser a pessoa que às vezes vai até colocar a mão no cliente ainda, porque você não tem essa licenciatura, né, aqui essa licença aqui na Austrália. Mas você pode ser a pessoa que vai estar junto com essa pessoa. Então, você está aprendendo muito da Austrália. Você está aprendendo muito do como que funcionaria na Austrália e você está pegando os contatos, Sim, né? com certeza. Então, eu falo, pessoal, pessoal, para que perder tempo fazendo um curso que não tem nada a ver com a sua área? É verdade. Né? Então, a gente traz muita gente. Eu vou te falar que o Brasil nem é tão grande ainda. Eu acho que agora o Brasil tá se abrindo para isso. Sim. Mas tem países como Colômbia, Vietnã, Filipinas, que já entendeu isso. Suécia, todos da Suécia, os médicos lá... vêm para cá, faz esse tipo de programa para se inserir dentro do mercado de trabalho. Dali, ele vê o que ele precisa para validar o diploma dele do exterior. Entendi. Então, assim, é também uma porta de entrada, na minha opinião, para quem é dessa indústria. Dessa área. Tá? Você pode fazer esse curso mesmo que não seja da área, mas pode ser uma grande porta de entrada. Mas vamos dizer que não. A gente tem, por exemplo, um aluninho que tem 18 anos, não sabe ainda o que vai estudar. Por que não tentar? É uma tentativa. Será que essa área não é uma área para mim? Antes de começar a fazer uma faculdade no Brasil, por exemplo, de medicina e tudo mais, faz um curso desse para ver se gosta da indústria, né? Entende a indústria, porque vai estudar Porque é tudo. cuidados, né? É você cuidados. tá lidando ali diretamente com cuidados. Então, você já consegue ali, ao invés de investir aí 4, 5 anos, de repente, numa faculdade, 1 ano, né? A gente vai falar sobre o período. 1 ano. É 1 ano esse curso, essa que é a sacada, grande, né? Grande vantagem, vantagem, né? um curso de 1 ano. A pessoa já pode verificar se é isso que ela quer mesmo e ela já vai estar inserida no mercado de trabalho e Com também certeza. na parte acadêmica, né? Porque também tem que ter a parte acadêmica primeiro para depois trabalhar. Para chegar nele, né? Muito legal. Mas e também é um curso assim que ele vai aprender de tudo. Então ele vai ter a parte física, tá? Então tem parte física, tem a parte mental, tem a parte tem várias partes. Então esse curso ele é bem genérico, ele te dá várias áreas. Depois você termina o curso, você pode falar, nossa, acho que eu vou focar em psicologia. Não, eu vou focar em fisioterapia depois. Você pode ver aonde você quer focar. Então, ele vai te dar um geral de tudo. Sabe, o aluno realmente vai aprender um pouco de tudo da indústria de saúde. Vamos falar, então, um pouquinho na prática aí. Sim. Uma pessoa que quer fazer individual suporte, Aham. ela pode cuidar de idosos, que é o que a gente está Isso. falando. Ela pode trabalhar com a comunidade também, é isso? Então, por exemplo, é como se fosse quase indo para um community services, onde você vai, de repente, trabalhar com projetos sociais. Sociais, tipo social worker, como que é? Social Assistente worker, social, assistente no, social, em português, isso, assistente no social. Brasil, Seria isso. mais ou menos para essa área, né? E Isso. a área física também, que é fisioterapia, essas questões. Sim, com pessoas que de repente precisam usar uma cadeira de rodas. Sim. Você vai saber como ajudar essa pessoa a ter uma qualidade de vida. E acho que o mais importante desse programa é isso. Como fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida. Ok. Tá? Então, mesmo na área de idosos, principalmente, é muito legal o curso. Então, tem, por exemplo, essa parte de empoderamento do idoso, Sim. de como ele vai viver uma vida melhor Sim. no dia a dia, como ele pode fazer coisas por ele mesmo. Então, tem muito essa parte também bem interessante do programa. Então, o programa, ele não é, assim, genérico, ele é genérico em vários sentidos e tem muita coisa que pode ser usada depois. E eu acho isso importante, né? Eu acho isso interessante pro aluno, né? Como possibilidade. Com certeza. Que foco que eu vou tomar? Você não precisa nem decidir agora. Nossa, gente, olha, bastante informação aqui, hein? Bastante coisa pra motivar. E, Jô, individual suporte, então, individual suporte 3, é isso? É certificado 3. Certificado 3 e individual suporte. Tá. Isso.
E quanto tempo de curso? Tá, então o programa em si ele é 1 ano, Tá. tá? Então ele é um programa de 1 ano. Existem possibilidades para o aluno quiser, inclusive, fazer de repente um combinado e fazer um diploma de Community Services depois também, né? Que é um curso também bem interessante. Então existem opções de combinado, mas só esse programa é 1 aninho. Só o certificado já é 1 ano. 1 ano. E aí, então, esse curso, ele fazendo esse curso, ele tem extensões, por exemplo, para um diploma de Community Service. Por exemplo. Quais outras opções que a gente poderia também explorar, se ele quisesse? Olha, na verdade, assim, é bem amplo. Se ele quiser, por exemplo, até fazer depois um curso de Child Care, por exemplo, ele poderia, Também. porque ele vai se especializar com crianças, por Sim. exemplo, para trabalhar com crianças no futuro. Sim. Eu tenho bastante casos que eu conheço da pessoa fazer esses dois juntos e agora trabalhar com crianças que têm necessidades especiais, por exemplo. Que legal. Entendeu? É bem focado, mas aí você é um especialista. Toda vez que você se torna um especialista na Austrália, é maravilhoso, né? Existem muitas possibilidades que abrem portas quando você se torna um especialista. Tudo que é muito geral, obviamente, você vai ver aonde você quer se especializar. Isso é uma coisa de Austrália. Não, é até legal você falar disso. E continua. Até a gente legal já também falar um pouquinho disso, porque no Brasil, o nosso currículo é assim, eu sei fazer tudo. Isso. Eu sei, né, fazer X, Y, um alfabeto, assim, de possibilidades. Isso é uma qualidade lá no Brasil. Mas aqui na Austrália, pessoal, não é assim. Então, quando você quer trabalhar numa área, você precisa mostrar, né, que você é especialista naquela área. E realmente descartar todas aquelas outras habilidades e experiências que você tem se você tá focado numa área só, né, Ju? Porque a gente tem uma mentalidade totalmente diferente. Então, normalmente, quando as pessoas olham um currículo ali que tem várias experiências, que sabe isso e aquilo, eles acabam deduzindo que a gente não tem experiência nenhuma. É isso, numa coisa específica, não é né? uma coisa específica. Você tem muita experiência em várias áreas, mas não vai ser especialista. Eles gostam de contratar pessoas mais especialistas. Especialista. Então fica essa dica aí, né, Ju? É legal, bem bacana. E, Ju, então, falando um pouquinho, assim, desse programa também, as pessoas, o que que elas vão estudar? Quais são as matérias que são abordadas nesse programa, para elas também terem uma noção? Ah, legal, gostei, me identifiquei, mas quero saber um pouquinho também das matérias. O que que eu realmente estudo nesse individual? As matérias, né? Então, ele vai ter, por exemplo, vai aprender muito de leis, tá? É óbvio que tem que ter leis, porque você está trabalhando com pessoas vulneráveis. Então, você vai trabalhar toda essa parte burocrática, lei, vai ter que aprender a parte de lei. Você vai aprender a parte, por exemplo, de primeiros socorros. Então, você vai ter que estar preparado para atender uma pessoa num primeiro socorro também. Em geral. Tá? Né? Em geral. Então, tem e a parte de primeiros socorros. Se não tiver primeiro socorro, esquece. Esquece. Tem que fazer já a parte incluso, então já tá incluso no programa. Vai ter um certificado, inclusive, sobre isso. Tá? A parte de CPR, né? Que é a parte de ressuscitação. Tudo isso é incluso no programa. Tá? Então, tem essa parte mesmo da parte física também. Então, aprender como ajudar a pessoa a se levantar, como ajudar sem se machucar. Isso, outra coisa muito importante na Austrália. Existe muito equipamento aqui na Austrália, né? Então, existe equipamento que ajuda a pessoa a ficar de pé sem você ter que pôr força para deixar essa pessoa de pé. Então, todo esse equipamento, essa parte, a gente tem na escola. O aluno, ele vai praticar com o equipamento já. E quando ele chega para fazer o estágio dele, que está incluso, né, nesse programa também, by the way, é uma coisa bem interessante, porque o estágio é uma coisa obrigatória a ser feita. Vamos falar sobre ele. Não é? Então, ele vai fazer a prática aqui em classe, toda essa parte física. Ela vai aprender, por exemplo, se uma pessoa se machuca e caiu sangue no chão, como é que você toma cuidado para não se infectar? Então, existe muito essa matéria de como prevenção de infecções, prevenção de trazer uma doença de um cliente para o outro. Infecção da pessoa e também ela não infectar todo o outras ambiente pessoas, que ela tá, o né? ambiente. Então, tem, assim, é bem interessante, porque tem muita essa informação também médica. Então, a pessoa fala, mas isso é uma coisa muito mais médica. Eu falei, você tem que aprender essa parte também, porque você está lidando com clientes, você está lidando com pessoas. Você tem a parte que a gente fala, né, psicológica, também a parte mental. Então, a pessoa, às vezes, ela pode estar passando por uma depressão, você tem que poder ajudá-la. Entendeu? Então, tem a parte um pouco psicológica também que você aprende. Então, você imagina, nossa, mas esse curso é bem interessante, sim. Porque você aprende muita coisa. Tem várias tá? habilidades, É bem amplo, tá? É bem amplo. E aí, você vai focar, não, mas eu gosto mais de trabalhar com isso. Eu quero fazer mais trabalhos sociais, trabalhar com a parte social em grupo. Você vai aprender como fazer um projeto mais social mesmo, se for para trabalhar em grupo, ou com uma pessoa especificamente, mas a parte mais interessante dessa área é que cada pessoa é única, tá? Então, você vai aprender a trabalhar com cada cliente. Isso é uma coisa extremamente interessante na Austrália. Não é receita de bolo, não é todos os clientes vão ser tratados da mesma maneira, não. Porque existem culturas diferentes. Poxa, a Austrália é um país extremamente cultural. Então, você vai aprender a lidar com culturas, lidar com religiões, lidar com pessoas diferentes. E como que você lida com cada situação diferente. Tem a parte de dieta, cada cliente tem uma dieta diferente, porque pode ter uma doença diferente, ou por ter
preferências diferentes também. Então, você tem que saber lidar com tudo isso. Então, é individual support. Esse é o nome do programa. Sim. É dar suporte para esse indivíduo ter uma vida melhor. Muito legal. E já aproveitando também para falar da questão do estágio, né? Sim. Porque, assim, normalmente você faz um curso, aí você tem aquela parte das aulas aqui, tem a prática, mas não é a mesma coisa que você Sim. tá em loco. E ter uma experiência também, uma referência. Porque também na Austrália, pessoal, Super referência é tudo. Então, assim, eles vão sim. falar, tá, você trabalhou, mas você trabalhou aonde? E então tem essa parte de estágio incluída no programa. Isso. Então, assim, na verdade, ela é obrigatória na Austrália, tá? Para programas da área de saúde são obrigatórios. Então, a escola faz a colocação, tá? Então, o aluno vai falar pra gente, olha, tenho esses dias, esses horários, mais ou menos, a gente tem um número de horas mínimos para esse programa, que são 120, e a gente vai organizar esse estágio. Ele normalmente é não remunerado, porque você está aprendendo em sala, aprendendo no trabalho, praticando o que você aprendeu na sala de aula dentro do trabalho. Então, vai ter um supervisor, vai ter uma pessoa que vai estar vendo o que você está fazendo, então você ainda não é pago. Mas, assim, a grande vantagem que eu acho de você estar fazendo esse trabalho, além de estar no currículo, é que como é uma indústria atualmente que precisa de muita gente, tá? Precisa realmente de muito funcionário, a chance de conseguir um emprego é muito alta. Se você faz um estágio bem feito, né, e as pessoas precisam ele pode te oferecer uma vaga de emprego no final. Eu tenho ouvido, né, as pessoas que estão aqui, porque realmente é uma área que está crescendo, assim, muito, muito rápido, com várias oportunidades. Que tem pessoas que já estão trabalhando na área de aged care, né? Para quem não sabe, aged care é como se fosse uma casa de repouso aqui, né, na Austrália. Então, pessoas que estão estudando aí um mês já conseguem oportunidades porque realmente está precisando. Sim. E, Ju, vamos falar a verdade. Paga bem. Paga bem. Paga bem. É um salário acima da média, tá? Então, é um salário... Normalmente, existem duas opções aqui na Austrália. Você pode trabalhar casual ou você pode trabalhar com contrato. Sim. E o casual, né, que normalmente é onde o estudante começa, ele é realmente um valor mais alto. Sim. Tá? Então, eu vejo muito estudante focando nisso e, como você falou, desde o começo. Desde o começo. Começou a estudar, você teoricamente pode começar a trabalhar. Tá? Porque é isso que eles precisam. Eles precisam que você tenha esse certificado 3 no final para poder apresentar para eles. Então, você está estudando, eles sabem que você está fazendo esse programa, esse curso, ele vai poder te contratar. Tá? Então, é uma grande possibilidade. Imagina quando que você consegue um emprego com um salário tão bom sem ter um certificado ou um diploma na mão. Sim, e também lembrando que esses trabalhos, eles também têm muito à noite, né? Porque muitas pessoas precisam de cuidar da noite. Então, às vezes, é uma alternativa para o estudante também fazer uma grana extra, né? Ou então estudar durante o dia e fazer o trabalho à noite. Isso. Não só à noite, como final de semana. E aí é onde paga mais. Então, na Austrália, existem valores mais altos quando você trabalha no sábado ou no domingo, por exemplo. Chega a dobrar no domingo o horário de trabalho, né? O valor do horário de trabalho. Então, acaba sendo bem vantajoso. A gente fala pro pessoal... Então, de segunda a sexta estuda, porque no sábado e domingo, por exemplo, você foca só em trabalhar. Você pode fazer isso, se for Mas o caso. esse curso não é de segunda a sexta, Não, né? esse curso são 2 vezes por semana. Ele ainda tem uma carga horária que é considerada flexível. São 15 horas em sala de aula, 5 horas online, mas... 2 dias full time. 2 dias full time. Tá. O que é legal também dessa área, já falando de oportunidades em geral, é que eu vejo que muitas pessoas também têm um trabalho e tá migrando, às vezes, de repente, para uma outra profissão, ou tá querendo um plus, um extra, porque, né, tem muitas áreas que às vezes não tá feliz. Então, a pessoa começa a estudar isso, continua com o seu trabalho e pega esses empregos, por exemplo, durante a noite, no final de semana. Então, também serve como um job extra, né? Um valor extra, exatamente. Legal essas oportunidades. Ainda mais agora que, assim, como tem o número de horas máximo que você pode trabalhar, então por que não ganhar mais a hora? É uma solução, é você pegar um trabalho que te paga mais a hora. Tá? Então, paga acima do valor médio do mercado. Vou isso que fazer é esse bom. curso. Vou fazer um dinheirinho aí. Tô te convencendo já. Eu tô precisando da parte aí que, né, dá pra fazer um extra. Não é ruim, não. Ô, Ju, e falando assim, só um pouquinho mais desse timetable, né, dessa questão do horário. Então, são 2 vezes por semana. Isso. Full time. Quais os campos que vocês têm, assim, falando aqui especificamente já do programa de vocês? Como a gente tem Gold Coast, obviamente, que a gente tá aqui nesse campus lindo, mas também a gente tem Sydney, né, no centro de Sydney também, na Town Hall. Então, assim, qualquer um dos 2 campos você pode estar fazendo esse programa. Pode fazer metade, tem várias possibilidades aí também. Se precisar mudar de cidade no meio do curso, como o curso é o mesmo nos 2 lados, você poderia até fazer isso se precisar. Muito legal. E esse horário é horário de manhã?
Qual que é os horários? Dia, né? Então, normalmente o horário seria das 9 até mais ou menos umas 4 da tarde, Tá. 2 vezes. Então, assim, e legal, porque assim, por que esse horário também? Porque os professores, a grande maioria dos professores são da área de saúde. Entendi. Então, normalmente, eles dão aula de dia, mas eles trabalham à noite porque é onde realmente está o dinheiro, né? Então, normalmente, eles dão aula de dia, né? Então, nossos professores normalmente costumam ser enfermeiros, são profissionais que já estão na área há muito tempo, né? Então, normalmente, eles trabalham à noite, no final de semana, que é o valor mais alto mesmo, né? E esse curso ele vai funcionar durante um ano e tem umas Isso. fériasinhas aí? Sempre. Dentro do programa sempre tem. tem Então, umas férias. das 52 semanas que a gente tem no Tá. ano, 40 é de estudos Tá. e o restante são férias. Mas elas são férias que vão acontecendo. 2 semanas, 10 de estudo, 2 semanas. E sempre no final do ano tem aquelas 6 semanas, Tá. né? Que o estudante adora, porque além de poder tirar férias, poder trabalhar mais horas, né? Que a gente sabe que Sim. também é uma possibilidade. Mas se precisar ir para o Brasil, você tem 6 semanas para ir, voltar, conseguir valer a pena voltar para o Brasil, por exemplo, Não, fazer uma e viagem às mais vezes- longa, Porque né? às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer um curso direto um ano, então não É. tenho holiday, não Não, tenho não. férias. Já Então tá é tudo legal que também, incluso. nesse período, consegue também trabalhar um pouquinho mais. Eu sempre falo, eu gosto, né, desses Dessas programas férias. que tem um pouquinho de férias, porque a pessoa pode viajar, pode relaxar, pode fazer um pouquinho mais de dinheiro e volta, quando também volta pro programa, pro termo, já volta com gás total, né? Com Então, certeza. eu super curto esses programas que tem férias no meio. Pessoal, e a gente fez um corte aqui, porque a gente acabou de receber uma coisa maravilhosa aqui em Gold. Eu nem tô acreditando, viu? Olha aqui, Casa Brasil tá com a gente também aqui nessa série de Gold Coast e mandou o quê, Ju? Você é Olha cliente, aqui, você sabe. dadinho de tapioca, a gente tem bolinho de feijoada Bolinho de feijoada. e arancine, não. a Casa gente tá Brasil, bem, viu? muito obrigada. Nossa, eu tô tão feliz Não é? de ter recebido aqui deles estarem aqui com a gente. Obrigada, pessoal. Eu tenho certeza, eu já conheço a dona de Sydney, era de Sydney, e ela veio pra Gold e ela realmente arrebenta, gente. Essa mulher aqui é muito boa. Então, vamos ver se dá um tempinho de passar lá e mostrar pra vocês. Mas não prometo, que a coisa tá corrida aqui. Mas Casa Brasil, muito obrigada. E se vocês estão vindo pra Gold, não esquece de passar lá no restaurante, né? Porque com certeza vai agradar você, viu, gente? Ju, Vamos lá. bora lá que o papo tá bom. Continuar, vamos A lá. coisa tá boa. Só pra gente finalizar essa parte acadêmica, Tá. como que funciona? O estudante vem pra aula, faz lá todas tem as aulas, né? Tem todos os exercícios. E como que é esse programa? Explica um pouquinho pro pessoal que tá no Brasil, principalmente, tem o pessoal que tá aqui, claro, mas tem o pessoal Lógico. no Brasil que não entende ainda como que é essa parte acadêmica. Tem trabalho, é trabalho... Vocacional, né? Como que é? Porque no Brasil a gente tem aquela didática de que você vai pra escola, o professor ensina, passa exercício, você corrige ali, ele tá sempre com você. Aqui é um pouquinho diferente, certo? É diferente. Então, assim, não tem aquela coisa de ter prova, de ter nota na prova. Então, o sistema vocacional da Austrália, na verdade, a pessoa ela vai fazer o trabalho e ela tem que passar. Tá. É bem diferente isso. Então, o que acontece? Dentro de sala de aula, muita parte é prática, tem, obviamente, a parte escrita, mas todos os trabalhos são feitos até em grupo, às vezes, junto com os outros alunos. E aí, a pessoa ela tem que passar na matéria. Então, é feito online, tá? Então, todo o sistema ele é online. O professor tá com ele lá, ajudando ele a fazer os trabalhos. E quando ele termina, ele manda esse trabalho online pro professor. O professor chega. Se o aluno não passou, é bem interessante. O professor fala, olha, a questão 3, 4 e 5 precisa de revisão. Tá. E aí, recebe de volta e você corrige essa questão 3, 4 e 5. Conversa com o professor de novo. Então, a Austrália quer que o aluno entenda realmente a matéria. Não importa, não é aquela coisa, eu vou copiar e vou passar ou não passar. Não, na verdade, a ideia é, você entendeu a matéria? O que está errado? Então, esse é o sistema educacional da Austrália. Legal. É bem diferente. E é interessante, porque aí acaba que tem muita coisa que acontece em sala de aula. Tem trabalho que você vai acabar fazendo uma parte em casa, tem. Mas tem muita coisa em sala de aula. Então, esses 2 dias de aula, a gente realmente recomenda, venham. Venham nesses 2 dias, né? A gente pede, pelo menos 80% do aluno vir em sala de aula por causa disso. Tem que aprender também, né? Tem que ter a parte E de você não está aprendizado. trabalhando em qualquer coisa, você está trabalhando com pessoas vulneráveis. Você tem que saber o que você está fazendo. verdade. Não adianta, né, fazer o curso de qualquer maneira. Então, vai ser um curso sério. Você está fazendo um investimento financeiro que vai te trazer um grande benefício no futuro também. E você vai estar ajudando outras pessoas. Mexeu com pessoas, principalmente, tem que ser uma coisa séria. Legal. Tá? Então, isso é interessante também. Então, como que funciona essa história dos assessments, né? Como que a pessoa, como que o curso... É por matéria. Então,
o curso certificado 3 de Individual Support, nesse momento, ele tem 18 matérias. Eu falo desse momento porque o governo gosta de trocar, às vezes, alguma coisa. Então, né, nesse momento, são 18 matérias. E você tem que passar nessas 18 matérias. Então, você vai estudando matéria por matéria, tá? Então, um pouquinho diferente do Brasil, que você faz várias matérias ao mesmo tempo. Não, você faz uma matéria, completou, de repente, em 3, 4 dias. Aí, depois, outra matéria vem e passa por uma semana. Legal. Aí, outra matéria, às vezes, vai durar 3 semanas, porque é uma matéria mais longa. Foca mesmo naquela naquele matéria. assunto, Legal. aprende aquele assunto. E o mais legal, aí quando você acaba o primeiro termo, vamos dizer que um termo são 10 semanas, né? Que a gente comentou isso antes já. Então, de 10 semanas, você faz 8 semanas de matéria e você faz 2 semanas de estágio sobre aquelas matérias que você acabou de estudar. Então, é uma coisa fresca, acabou de aprender isso e agora eu vou pôr em prática e vou ver como é que funciona dentro de uma casa de repouso, algum lugar que você vai trabalhar da indústria. Sim. Tá? Então, é bem interessante isso também, porque você aprende na prática, dentro de sala de aula, e põe na prática dentro do local que você está trabalhando. Show Tá? de bola. Então, é um Nossa, curso muito que legal. interessante. Tá? Que legal. Mas, Ju, vamos pra parte boa. Tem E uma eu coisa vou, bem eu vou comer, porque eu quero interessante. comer também. Eu vou deixar você explicando, Eu vou porque falar eu vou e você comer. vai comendo. Lógico, eu não sou besta, né? Eu não sou boba. Depois conta pra gente como é que tá, né? Eu vou contar. Vou ficar com vontade. Vocês vão olhar aqui na minha cara. Mas vamos pra parte boa. É óbvio, pessoal, que tudo que nós vamos falar daqui pra frente são tendências do que está acontecendo aqui na Austrália. Nós não somos agentes de imigração, mas a gente vive no mundo da educação. Então, assim, a gente tem bastante informação. E por que tem dado esse boom aí, né, depois de julho? 1º de julho, 1º né? de julho. Por que deu esse boom? Porque as possibilidades da pessoa, de repente, conseguir encurtar sua jornada de imigração na Austrália diminuíram, né? Aumentaram as chances e diminuiu o tempo, né? Por quê, né, Ju? Porque a gente faz esse curso aí de 1 ano, né? Isso. E já pode ser sponsorado. É isso que eu tô sabendo, tá? Você vai me corrigindo. Vou mais ou menos falar qual que são as regras mais ou menos que a gente pode ler dentro do site da imigração. Exato, e a gente porque vai a informação ela tá ali pra elas, todo mundo, né? Isso. E já pode, por exemplo, ser sponsorada diretamente sem passar por aquele período de experiência após a formação. Porque aqui na Austrália, tudo que você estuda, você precisa ter experiência depois do seu estudo e aí sim você vem, de repente, para uma futura migração. A gente, de novo, não tá aqui falando de imigração, a gente tá falando de oportunidades, tá? Até porque o nosso approach aqui, a nossa ideia é trazer informação de estudo para vocês. Mas é claro, né, que muita gente tem estratégias de vir para a Austrália, gostaria de repente, ter oportunidades nesse país. E sim, esse tem sido um dos focos para alguns intercambistas de poder, de repente, traçar em um caminho de imigração, de repente, um pouco mais curto. Mas tudo que a gente falar aqui, por gentileza, vá até um agente de imigração, avalie o seu caso, converse com eles e também passe as informações pra gente. Porque se vocês souberem de coisa que a gente não tá sabendo, manda pra gente, compartilha também, que a gente tá aqui pra aprender, tá bom? Com certeza. Mas então, fala aí, Ju, pra nós, mais e ou eu vou menos, comer. Você vai comendo e eu vou falando, vamos lá. Então, a lei nova, que entrou dia 1º de julho, diz que uma pessoa que termine o certificado 3 Individual Support, ele agora tem a permissão, caso ele consiga, de aplicar para um sponsorship. O que seria isso? Um visto de onde ele é sponsorado, tem uma palavra até melhor, né? Ele é patrocinado pelo empregador, tá? Para ficar na Austrália trabalhando para ele por exemplo, 2 anos, tá? E normalmente a pessoa tem que ter experiência, que é isso que você falou, para poder chegar nisso. Mas só de completar o certificado 3, ele já está dando essa possibilidade agora para o aluno. Tá? Então, isso encurta bastante todo o programa dele, porque ele termina o certificado 3 e se ele consegue uma empresa, né, no caso um aged care, que possa dar esse patrocínio para ele pode ir direto para esse visto de patrocínio, que é o sponsor, né, para poder trabalhar na área por 2 anos. E trabalhando na área por 2 anos, novamente, eles estão encurtando mudando algumas regras para que você possa também pedir uma imigração depois. Então, essa é a teoria, isso está no site da imigração, todo mundo tem acesso a essa informação. Mas é óbvio que existem, por exemplo, detalhes, como, por exemplo, dentro de o aged care, para poder te patrocinar, ele tem que fazer parte do sindicato. Ele tem que ter uma documentação, não é qualquer lugar. Uma documentação assinada com o sindicato, para poder ter essa possibilidade de dar esse patrocínio para você. Sim. Quem vai conseguir é o aluno também. Não é a escola vai conseguir ou não é nada disso, né? O agente vai conseguir para mim? Não. O aluno que vai ter que conseguir. Então, a gente fala, você vai ter que estar trabalhando lá, por isso também tem essa parte do estágio, que você vai estar fazendo não remunerado, você tem que fazer o melhor estágio possível para começar essa conversa ali dentro. Entender as possibilidades, ir no agente de imigração e falar, olha, talvez tenha possibilidade nesse aged care, como é que funciona para mim?
Porque tem vários detalhes. Tem idade, tem o nível de inglês, tem o IELTS, que tem que ser feito. Sim. Apesar deles também terem abaixado isso, né? O IELTS agora é 5 para esse visto novo. Só vamos falar pro pessoal o que é o IELTS, porque tem muita gente que não sabe, sim, né? Que é o teste de inglês, né? O teste de inglês, né? Você precisa, né, ter uma pontuação mínima para poder Isso. migrar ou para poder fazer alguns cursos. Também tem o PTE, né, que é o mais... Mas ele pede o IELTS nesse ele pede o caso. IELTS. Bom, não sei, ao menos que as coisas mudem, né? Ah, ok. Não sabia que podia ser um específico para uma o área. IELTS. Nessa área, eles estão pedindo o IELTS 5, por exemplo. Entendi. Mas assim, isso é coisa que a imigração, um agente de imigração vai poder dizer. Você consegue ou não consegue. Tá? Entendi. Porque tem essa parte, né? Tem outros detalhes que podem, né? Que a gente não que a sabe. gente não pode não saber. É. Então, assim, mas a vantagem é que se tudo se alinha para que você consiga fazer isso, você faz 2 anos de trabalho dentro desse local, já recebendo como um australiano, com um salário legal, certo? E depois pode aplicar para uma imigração. Então, pode ser um caminho muito legal. Legal. Pode ser bem interessante. Então, a gente tem Nossa. bastante gente apostando nisso, Não, né? tem muita gente. Por isso que eu quis trazer. É só o que eu escuto, né? Quando o pessoal fala em estratégia mesmo de ficar, ou que vem pra Austrália e se apaixona. Ou se você vier pra Gold Coast, eu tenho certeza que você vai se apaixonar mais ainda. Com certeza é uma opção, assim, para as pessoas pensarem. Mas, de novo, gente, se vocês forem traçar em um caminho novo, pense se né? Pega todas as informações iniciais desse podcast, vê se realmente é para você, faz o curso e com certeza, se for, eu tenho certeza que vai ser sucesso aí em vários quesitos que a gente falou. Acadêmico, financeiro e aí agora a gente tá vendo também possibilidades de migração, tá bom? Ju, Coisa legal, né? que legal! Muita coisa Mas eu já boa. vou aproveitar aqui também, porque como a gente tá na série de Gold Coast, eu vou falar, Ju, e aí, tá gostando de Gold Coast ou não tá? Tá 3 anos aqui, fala um pouquinho aí pro pessoal, 3 porque anos você aqui. é o foco aqui, né? Tudo que eu preciso pra ela de Gold, eu ligo, Ju. Não, é bem legal, porque eu vi bastante a diferença, né? Morei 15 anos em Sydney, uma cidade muito boa em todos os sentidos, Sydney. Eu não posso reclamar de Sydney, né? Parte de trabalho, Maravilhoso. oportunidades. Eu sou suspeita, né? Assim, Sydney te dá muita possibilidade. Mas quando você se torna principalmente um especialista em alguma indústria, Gold Coast também abre muitas portas. Então, assim, eu acho que depende muito do momento, depende muito né, do que te interessa também. Gold Coast já é uma cidade muito mais praiana, mas também tem a parte, por exemplo, de montanhas, onde você pode fazer um hiking, você tem cachoeiras. Então, eu acho que Gold Coast é um pouco menor, tá? Então, é uma cidade que eles consideram como do interior, mas eu não acho que essa é uma cidade do interior do tamanho que é essa cidade, entendeu? Mas ok, eles se consideram como uma cidade regional, o que é uma vantagem também em alguns vistos. Sim. É muito legal dar uma olhada nessa parte também, porque tem alguns vistos que dá uma possibilidade maior por ser uma cidade regional. Tem alguns benefícios, Alguns né, Ju? benefícios, Se você está estudando e está trabalhando numa área regional, você tem alguns benefícios. Tem, e é tem. claro também que você pode confirmar isso com a gente de imigração. Com certeza. Se está dentro do seu propósito aí, do seu perfil com ele. Sim. Ju, Gold Coast tem ganhado o coração dos brasileiros, mas não é de hoje. Antigamente era por causa do surf, porque Sim. aqui surf, todo mundo, né? Muito grande a parte vive de isso. surf aqui, Tem essa qualidade de vida assim um pouco mais slow down, né? Sim, Os trabalhos, sim. principalmente de office, inicia um pouquinho mais, Um pouco mais tarde para as tem uma pessoas viverem flexibilidade, isso, né? às vezes até trabalhar de casa, a pessoa tá mais acostumado com isso, com esse lifestyle, né? Qualidade de vida. A gente viu esse boom também quando foi para migrar, por ser regional. Por ser No regional. entanto, o que eu percebi, principalmente amigos meus do meu cotidiano, que depois da residência resolveram vir para Gold. Também. Também, né, teve um boom aí imobiliário, as pessoas conseguiram também ter a possibilidade de comprar suas casas, Sim, né? Só para o sim. pessoal também ter uma ideia das possibilidades aqui, certo? Sim, sim. Porque ainda é uma cidade mais barata. Ainda tem coisas que são mais baratas em Gold Coast. Custo de vida tá? aqui O é custo mais de vida barato. ainda é um pouco mais barato. E não tô falando só de casa, lógico, mas, por exemplo, o seguro de um carro é mais barato em Gold Coast. Não, estacionamento, né? que Por nós algum fomos- motivo que eu não sei qual é, mas a gente tá Estacionamento, agradecendo. É loucura. Estacionamento aqui na City, baratíssimo. Bem mais barato. Então tem muita coisa que tem um custo de vida. E tem muito estacionamento, inclusive, gratuito. Né? Você não briga tanto. Não tem a quantidade de pessoas que tem em Sydney. Então você vai num shopping e você consegue parar o carro tranquilamente. Legal. Então é tudo um pouquinho mais fácil nesse sentido. Obviamente que pode demorar, de repente, um pouco mais para arranjar um emprego, alguma coisa, uma oportunidade tão legal Isso que eu quanto ia te perguntar, Sydney. como que tá a Sim, questão, sim, como né? que tá a questão de trabalho aqui? Você acha que é um pouquinho mais desafiador, então a pessoa pode esperar um pouquinho mais, por ser uma cidade menor, as oportunidades de emprego No são... início, né, Tá. eu diria. Mas assim, eu acho que o grande foco é por que não se especializar? Então aí a gente volta naquela ideia. Se você vai fazer um curso de aged care, um curso de child care que a gente tem também, que é super famoso, o pessoal gosta por causa disso, são cursos que vão te dar uma especialização. No momento que você tem uma especialização, Qualquer te lugar abriu dessa Austrália portas também. em vários lugares, isso é mas verdade. em Gold Coast falta gente especializada.
Então aí pronto, você se especializou, você não tá competindo com todo mundo que tá aqui, você tá competindo com um nicho de pessoas, né? Uma quantidade de pessoas muito menor. Então, essa é a grande vantagem, principalmente se você vem para Gold Coast. Então, Legal. eu falo pro pessoal, se você quer realmente, tenta se especializar aqui. Porque Ótimo. a chance de trabalhar em um lugar legal e ganhar um salário maior também E é você maior, acha né? que tem essa questão de season também, né? No verão tem muito mais Tem, oportunidades. é que assim, inverno não é inverno aqui, Não é, né? gente, eu tô amando! Olha que delícia! Tava batendo sol agora há pouco, agora até parou o sol. Nós estamos mas, com assim, calor aqui, a gente tá inclusive. com calor. Então, assim, o inverno não é muito inverno. E tem turista o ano inteiro. Tá. Então, conta apesar de disso ser... até, né? É que no verão piora. A quantidade de turista é muito maior. muito. Só que também aumenta o número de trabalho. Então, eu acho Sim. que a quantidade de trabalho é muito maior também. Legal. E assim, tem muita coisa. Não é só praia, não é só montanhas que eu falei, mas também tem esportes, que é muito grande aqui em Gold Coast. Foi um dos locais do Commonwealth Games já aqui. Sim. Então, essa parte de esportes é muito grande também. Então, tem vários tipos de trabalho. A pessoa fala, mas que tipo de trabalho eu posso fazer aí? Praticamente tudo. Tudo. Tem tudo que você... Hospitality Hospitality é aqui, gigante. Mas tem de tudo aqui. Então, aged care, a gente fala, nossa, mas tem aged care em Gold Coast? Tem. O que Claro. tem de lugares, né? Foi uma cidade por muito tempo que as pessoas vinham se aposentar. Entendi. Então, a quantidade de aged cares e de child cares, porque as pessoas estão migrando pra cá, gigante. Sim. Então, tem muito trabalho aqui Muita em Gold Coast oportunidade. também, oportunidade, mas às vezes, que você tem que ter que especializar para poder conseguir esses Não, mas trabalhos. isso em qualquer lugar da Austrália, né? Eu acho, Não né? é assim também, a gente não vai falar, vem aqui que tem emprego, Tem sai no tudo quanto é emprego, lugar, você vai Até conseguir... construção tem né, aqui em Gold Coast, você viu hoje, tá eu vi. construindo tudo quanto é canto, né? o Então, negócio tá voando tem um aqui. investimento alto, a gente tem que lembrar que em 2032 a gente tem as Olimpíadas de Brisbane vindo, Aham, né? que é bem perto Olimpíadas, daqui, né? Bem perto, e é 1 hora daqui. Sim. Certo? Então tem essa infraestrutura, e aqui vai ser um dos polos de algumas vilas olímpicas. Ah, ok. Então, na verdade, tem um investimento muito alto que está alto. acontecendo nessas cidades. Sim. Por ser, né, por estar tendo a Olimpíada depois. Então, existe todo esse crescimento ainda que está acontecendo, vai ter muito mais crescimento nessas cidades, né? Nossa, gente, informação real e oficial mesmo. Porque aqui a gente já cobriu tudo, Ju. Obrigada. A gente nem tinha combinado isso aqui. Não, isso aqui foi extra. Foi extra. Ju, obrigada. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar mais do programa de Aged Care? Se você quiser, aproveita. Na deixa verdade, também eu o não sei se do contato. Aged Care. Eu acho que o que mais interessante também a gente lembrar é que tem que ter inglês, tá? A Sim. única coisa que eu acho que é sempre importante a gente lembrar, não é que esse pessoal vai chegar aqui e vai começar a estudar Aged Care Sim. sem ter o inglês, tá? Então, o inglês é interessante, estar bem legal. Quanto mais você sabe inglês, mais te abre portas aqui na Austrália também, tá? Então, existe, a gente também tem, né, o curso de inglês, tem outras escolas com curso de inglês, mas o ponto é, o inglês tem que estar legal para conseguir estudar essas áreas, tá? Então, não adianta querer também pular e ir direto para Já essa chegar. área. Não funciona. Legal. Tem que estar o inglês legal, porque você está, novamente, lidando com pessoas. Legal. Você está lidando com pessoas, você tem que conseguir falar com ela. E entender o que está acontecendo numa emergência. Então, o inglês tem que estar legal também. Então, existe, sim, uma organização, um planejamento que tem que ser feito para que você chegue nesse programa, né? Um Sim. planejamento de inglês para chegar nesse programa. Não, e a Kirana, né? Kirana, nunca vou perder esse Kirana, porque é a antiga Kirana, Sempre né? foi, Mas né? Não tem Mas jeito. agora é KCA. É KCA, né? Que tiveram um rebrand aí, né? É. E eles também agora estão com um inglês focado, né? Focado. Essa é a O inglês novidade. a gente foca na preparação acadêmica do Sim. aluno. Porque o aluno, a grande maioria dos alunos que acabam ficando, acabam fazendo VET depois. Então, a gente já faz o inglês um pouco mais acadêmico. Legal. Então, eu também já vou deixar aí uma dica pra vocês, se vocês ficarem com dúvida de alguma coisa. A gente também tem o parceiro, que é a Right Now Study, né? A gente também tem outros parceiros também. Você vê que eles também estão com inglês, estão com a parte de VET. A gente tem a Scott também, que também tem VET. Tem outros parceiros. Então, ficou com dúvida? Chama. A gente tá com um link tudo certinho. Chama a equipe, porque eu tenho certeza que esse aqui vai ser sucesso, esse curso, hein? Vai ser sucesso. O pessoal tem buscado. Então, se ficou alguma coisa que ficou faltando, procura. Se a gente não souber, a gente também vai atrás da Ju. Ju, vê isso aqui pra gente. Aliás, a Ju sempre é contatada, independente de qualquer coisa. Mas se a gente não souber, a gente vai trazer isso pra você. Ju, obrigada. Obrigada. Posso ficar aqui? Obrigada, Vamos morar em Gold, gente. Quero fazer um por semana aqui. Tô trazendo muita gente pra cá, viu? Eu sei. É verdade, não é mentira, não. Obrigada. Deixa qual que é Obrigada o a você. website da escola. Tá, então, kca.edu.au. A gente vai deixar aqui também, Tá, né? se você pode dar uma olhada lá. Tem também o Instagram, também KCA Education, dá pra achar no Instagram, no Facebook, dá pra contatar o pessoal por lá e se quiser falar comigo, pede pra falar comigo que também vem a informação pra falar comigo. Muito bom. Gente, obrigada por vocês estarem com a gente aqui mais uma vez. Foi um prazer. Depois eu
conto aí nos stories, nos bastidores, como tá sendo aqui a experiência em Gold. Eu tô amando, né? Vocês estão vendo aqui o sorrisão aqui no rosto. Mas fica ligado aí, eu espero que esse conteúdo venha ajudar muita gente. E nós estamos aqui à disposição. Ju, dá aqui um brinde aqui, Brinde, né? brinde aqui. Obrigada, Copinho pessoal. KCA. Muito bom. Agora eu vou comer um pouquinho, né? que eu tenho- Vou aproveitar. Valeu, Obrigadão. gente. Tchau, tchau. Valeu.